Bom, chegamos agora ao momento do significado real do Natal. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 1, 26 e 27. Glória a Deus. Oi, eu sinto a presença de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. Estamos todos? Colossenses 1, 26 a 28 diz a palavra: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer aos santos qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Não é para os judeus, é para os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele diz no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo. Que esta palavra já esteja repercutindo em seu coração, lhe dando força para viver, coragem para vencer, determinação, razak, esforço, para que todos os obstáculos da sua vida caiam por terra e você se sinta sempre mais que vencedor. Vamos orar ao Senhor e o Espírito falará. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, o culto de hoje se completará com uma grande festa, uma grande cantata. Mas era preciso ouvirmos Deus falar. Já ouvimos pelos lábios do juiz Roberto César, e agora o profeta do ministério se curva diante desta majestade das majestades. Porque Deus, este momento é tão importante. Eu sei que em mim não há bem algum, Pai, que a minha suficiência vem de Deus, pois Tu me constituíste ministro de uma nova aliança, não mais da letra, porque a letra mata, mas é do Espírito que dá vida. E esta vida, Senhor, que Tu prometeste, Tu disseste: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em todas as áreas da vida, física, emocional, familiar, financeira, tem que haver esta abundância. O pacto, a aliança já foi consumada. Cristo já fez por nós, e agora tomamos posse, é nosso direito. Somos descendência de Abraão, temos o direito ao melhor desta terra, e não abriremos mão. Por isso, Senhor, fala-nos esta noite sobre o significado real do Natal, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, selo do meu apostolado, cartas escritas não com tinta, mas pelo Deus vivente, não mais em tábuas de pedra, mas em nosso próprio coração. Meus filhos em Cristo Jesus, meus amados irmãos, este tempo natalino é dominado por muitas tradições. Grande parte delas são materialistas e comerciais. O mundo de negócios espera com avidez a chegada do Natal, porque dizem
os empresários, que é quando se fatura mais alto, é quando há muitos negócios, é quando os shoppings se entopem de milhares de pessoas. Então, é uma tradição. E eu vou lhe dizer que todos nós somos um pouco envolvidos por estas tradições de Natal. Mas é necessário uma reflexão bíblica sobre o que diz verdadeiramente a Bíblia sobre o Natal. Eu não creio que o Natal seja apenas o pinheiro com as luzes cintilantes. Eu não creio que o Natal seja o velho Papai Noel, todo ano lá sentado para as crianças tirarem fotos. Eu não creio que o Natal seja apenas dominado por materialismo e comércio. Nós precisamos ter uma convicção do que é certo, o que é o Natal. Porque muitas pessoas, com certeza, não têm esta convicção sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E vamos pensar num fato desde já. É que na tradição, Jesus todo ano vira um bebê num presépio. Eu me recordo quando eu era católico, e até os 20 anos eu fiz isso. Eu ia à missa chamada do Galo na noite de Natal, e tinha sempre um menino Jesus de gesso, e as pessoas iam lá e beijavam o pezinho do menino. Mas 50 dias depois, a igreja encobria todos os ídolos que tinha, e ali estava a figura do Cristo adulto ensanguentado. 8 meses depois ele voltava a ser o bebê da manjedoura. Mais outros meses ele voltava a ser o Cristo crucificado. Outros meses lá estava ele. Amados, na mente e no coração de um homem de Deus, de uma mulher cristã, não há mais o bebê, nem há mais o Cristo ensanguentado. Ele ressuscitou. E ele vive. Ele está sentado num trono de glória. Ele é Rei de reis, é Senhor de senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Então, nós não podemos imaginar que hoje estamos aqui para celebrar o bebê, o neném, a estatuazinha. E a pergunta que surge é esta: mas apóstolo Miguel Ângelo, o que significa o nascimento de Jesus? Então eu passo a lhe explicar. Foi o evento mais extraordinário do mundo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, sem pecado, sem defeito, para vir a esta terra, para se fazer sacrifício, para que através do seu sacrifício nós fôssemos perdoados de todo o pecado e fôssemos salvos. O cristianismo triunfou. Nós estamos no ano 2018 da era cristã. Não estamos na era de Buda, não estamos na era de Maomé, não estamos na era de Shirvá, não estamos na era de Confúcio. É a era do Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus foi o cumprimento de profecias e promessas que são encontradas no Velho Testamento. Desde o livro de Gênesis, diz em Gênesis 3,15: porém inimizade, o Senhor está falando a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então quem é que é a autoridade das autoridades que pisou definitivamente a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Então logo no livro de Gênesis,
nós vemos uma promessa da vinda de Jesus. Depois, no livro de Isaías, no capítulo número 9, disse: um menino nos nasceu. Isto é uma profecia 700 anos antes de Cristo. Um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, vamos dizer juntos, igreja, com alegria: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Estou falando de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele o louvor e a Ele a glória. A Ele. Pastor, e quando é que esta profecia se cumpriu? Mateus capítulo 1, versículos 20 a 23. Diz a palavra: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, está falando de José, um anjo, e dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, onde estava esta profecia que se cumpriu do profeta? Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Diga: Deus conosco. Este é o mistério que Paulo revelou aos Colossenses. É porque as pessoas pensam que ele está lá em cima, e a Bíblia diz que ele está em nós. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Deus conosco é o verdadeiro motivo do regozijo do Natal. Nós celebramos o cumprimento desta profecia: Deus conosco. E a alegria do meu coração há 43 anos, amado. Data vene, com todo respeito, eu não sabia na igreja católica que Deus estava na minha vida. Eu sempre fui apresentado como um pecador. O seu padre dizia, depois da confissão auricular: eu te perdoo, e vai agora em paz, e reza 10 Ave Marias e 4 Pai Nosso. Então, eu sempre me sentia um pecador. Até que a revelação chegou ao meu coração. E Paulo disse: você está perfeito em Cristo. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, esta é a razão do Natal. A verdadeira realidade do Natal é Cristo em mim, Cristo em você. Eu estou falando isto da parte do Senhor. Poucos estão reagindo. É Cristo em mim, Cristo em você. Ah, esse é o dom da vida. João 3,16 diz isso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é pela graça que nós temos Jesus, e é pela graça que nós temos a vida eterna. Diz a palavra de Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E ele diz: não de obras. Não de obras, para que o homem não se glorie. Foi o meu jejum, porque eu lambi o pó da terra, eu fiz uma vigília, eu passei uma semana sem comer. Isto é glória dos homens. Só que nenhum homem por si só se salvaria. Salvar não é um verbo reflexivo, não é autossalvação. É Cristo que salva, é Cristo que perdoa, é Cristo que transforma. É um dom de Deus, não é crédito humano, é dom de Deus. Então,
A salvação não é uma recompensa por aquilo que nós fazemos. A salvação é por tudo que Jesus consumou na cruz do Calvário. Ninguém pode por si só ser salvo. Boas obras não levam ao céu. A nossa conduta apenas não nos leva ao céu. Vir à igreja apenas não é uma garantia de que iremos viver a eternidade. Fazer sacrifícios, pagar o preço, pertencer a um grupo religioso, viver dentro de uma denominação, isso não é a garantia da vida eterna. Não existe autossalvação. Então, Deus, o Senhor Jesus Cristo, só Ele é Deus e só Ele pode salvar. Nós estamos aqui esta noite porque somos salvos por Ele, porque ouvimos a palavra da verdade, e a palavra da verdade é a palavra de Cristo. Não é a palavra de Moisés, não é a palavra da lei, é a palavra de Cristo. Só Ele, amado. E guarda agora alguns versículos, sublinha aí em sua Bíblia Sagrada. João 1,14 diz: o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amado, não existe cristianismo se for na lei. Jesus trouxe a graça e a verdade. Ele diz: vimos a glória como unigênito do Pai, porque Ele veio cheio de graça e de verdade. Hebreus 4,15 diz a palavra do Senhor: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Quando você lê alguns livros ou literatura de alguns deuses desta terra, você se impressiona como a maioria deles foram cheios de pecados. E a Bíblia diz que ele não teve pecado. Ele se fez pecado. O meu pecado, o seu pecado, passado, presente e futuro, estavam sobre ele. Foi ele que carregou para o madeiro. Foi ele que fez o sacrifício dos sacrifícios. Foi ele que pagou o preço. Foi ele a propiciação. Foi ele o mediador. Foi ele. Diga glória a Deus. Mateus 4,23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele pregava o evangelho do reino. O verbo se fez carne, não tinha pecado, pregava o evangelho do reino. E ele diz agora em João 10, 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então nós não estamos falando de um mito. Estamos falando de uma imagem. Nós estamos falando de um Deus real. Todos os outros deuses desta terra estão no túmulo. Há provas de que o túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio há 2018 anos. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Ele está vivo. João 15,13 ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Deu a própria vida. Era preciso que um cordeiro perfeito morresse. Ele deu a sua vida. Para quem e por quem? Por mim e por você. Porque por sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição, seu sangue derramado, nós hoje temos vida. Amado, eu vou lhe dizer que ter vida não é acordar respirando e vendo e andando.
ter vida é ter algo muito maior e muito transcendente do que aquilo que é a vida comum das pessoas que acordam, deitam, trabalham, enfim. Isso é apenas para muitas pessoas sobrevida. Vida só tem aquele que tem Jesus. João explicou isso, ele disse: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Se você tiver Jesus como seu Senhor, você pode dizer garantidamente, seguramente: eu tenho a vida. E quando morrermos no corpo de pó, de carne, barro, a Bíblia diz: ainda que morra, viverá. Ninguém fora do cristianismo tem esta garantia. É por isso que quando você vai a um funeral e passa pelas capelas, onde tem o nosso irmão que partiu, descansou para o Senhor, todo mundo está cantando hinos. Mas ali na frente tem uma senhora que faleceu, olha lá a família toda gritando e desmaiando, porque não tem vida. Eles não sabem sequer, a humanidade não sabe aonde viverá a eternidade. E para ele dizer onde você viverá a sua eternidade, depende da sua relação com Cristo. Se você o tem como Senhor e Salvador, você tem a vida garantida na eternidade diante dele. Sem Jesus Cristo, a Bíblia diz que há um lugar terrível chamado lago de fogo e de enxofre, que a Bíblia chama de inferno. É para lá que vão as pessoas conscientemente sofrerem por não terem uma relação com Deus. Vamos continuar vendo a razão de Jesus. Mateus 28, 5 e 6 diz: mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não temais, porque vocês buscam Jesus que foi crucificado. Eles estavam diante do túmulo. Mas o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Não foi uma surpresa, ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei, amado. E ele disse, o anjo disse: vinde ver onde ele jazia. E quando as mulheres foram lá, viram apenas os lençóis, não tinha mais nada. Ele tinha ressuscitado. Ele vive. E agora a excelência disto é que ele vive em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele vive em nós. Então celebrar o Natal verdadeiro é celebrar o Cristo em nós. Atos 1, 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá. Da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele virá. E meus irmãos, eu temo e tremo com esta palavra diante do Senhor, porque ele virá, e diz que virá como ladrão sem avisar. Não se sabe quanto tempo, pode ser 100 anos, podem ser 100 anos, 90, 50, um ano, mas ele pode vir amanhã. E é preciso que você entenda isto, que o real significado é você ter Jesus. O significado da vida e do Natal é você ter Jesus, é você receber a graça de Deus, é você receber o plano da salvação. Você não está aqui por um acaso. E Deus conhece a tua vida. Quem sabe há pessoas aqui lutando com alguma questão de alcoolismo, com uma questão de droga, problemas e crises no casamento, problemas financeiros. Olha, amado, isto tudo tem solução
se Jesus for o teu Senhor. Pastor, eu estou aqui escondido no meio desta multidão, o senhor não me conhece. Eu às vezes tenho um surto que eu me automutilo, eu corto os meus pulsos, eu corto o meu corpo, eu sou uma pessoa de grande sofrimento. Você sabe que Deus te trouxe aqui hoje para curar a tua alma, o teu espírito e o teu corpo? Pastor, tem dias que eu sou uma pessoa até o meio-dia, mas depois do meio-dia eu faço a ingesta de álcool e a minha vida é um tormento, é um inferno. O Senhor te liberta disso. Pastor, um amigo chegou perto de mim e disse: se você é homem, cheire este pó aqui. Pastor, eu comecei por cheirar um pouquinho e hoje eu dependo de droga. Eu estou criando aqui situações que passam aqui todos os dias no nosso ministério. Deus tem um plano da tua vida, chama-se o plano da salvação, um plano de amor, um plano de misericórdia, e essa é a grande dádiva para os seus eleitos e amados. Ele tem um plano em nossa vida. Então, receber Jesus como Senhor e Salvador é a decisão peremptória, taxativa e eterna, porque quando se recebe Jesus como Senhor e Salvador, a salvação se manifesta. Sem esta salvação, o homem está perdido. Sem esta salvação, o homem está separado de Deus. Sem esta salvação, o homem está debaixo de um espírito de maldição. Com esta separação, o homem conhece a pobreza, a enfermidade, a dor, o desajuste, a droga, o álcool. Isso tudo é uma tentativa de amenizar o sofrimento do ser humano. Mas Jesus se fez pecado por nós. E naquela cruz, há 2018 anos, num monte em Jerusalém, que tem a figura de uma caveira, chamado Monte Gólgota, lá estava o Senhor, entre dois salteadores. O da esquerda, contumazmente, o agredia com palavras e dizia: olha lá, se você é Deus, salva-te e salva-nos a nós. E do outro lado direito, havia um eleito que dizia: você está falando isso? Não vês que ele é Senhor? E ele disse: Jesus, lembra-te de mim, por favor. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você sabe que essa é a voz que eu ouço do Espírito hoje. Deus não é um Deus de amanhã nem do passado, Deus é um Deus de hoje. Se hoje ouvires a sua voz e não endureceres o teu coração, a Bíblia diz: serás salvo se o confessares. E eu termino com Romanos 10, 8 a 10. Porém, que diz a palavra? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. E isto é a palavra da fé que nós pregamos. Esta igreja prega a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E ele disse: agora com esta palavra, e meus amados, com esta palavra que estão ouvindo da parte deste altar, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o maior milagre vai acontecer na tua vida: tu serás salvo. Porque, irmãos, todas as pessoas que foram curadas no passado, todas morreram. E talvez grande parte delas não morreu salva.
Mas se hoje, diz a palavra, se tu confessares, versículo número 9, bispo, se com a tua boca, pastor, quer dizer que isto é um rito que exige o cumprimento. A boca tem que confessar Jesus como Senhor, e o coração tem que crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. E então é a grande manifestação que os gregos chamam de soteria. Soteria quer dizer salvação. E essa palavra soteria é uma palavra muito ampla, ela é lato sensu, porque soteria quer dizer perdão, quer dizer cura, quer dizer transformação, quer dizer justiça, quer dizer vida eterna, quer dizer salvo, livre do pecado, livre da morte, livre do inferno para a eternidade. Este é o Natal, este é o Cristo do Natal, é o Cristo da esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. Então a Bíblia diz: se você com a sua boca, quer dizer que eu não sou cristão em silêncio, a minha boca tem que dizer: Jesus é o Senhor. Quem estabeleceu este ritual, esta regra, foi Deus. Não há salvação sem confissão. Se a tua boca confessar, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus é o Senhor, no teu lugar, aí, fazendo do teu lugar o teu santuário, esqueça por favor alguns momentos quem está do seu lado. Agora é você e Deus. A Bíblia diz que se confessarmos com a boca que Ele é Senhor e crermos com o coração que Ele ressuscitou, o maior milagre acontece. Salvo, o Senhor nos tira, irmão José, das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para a graça. Então, meu amado, Deus não te trouxe aqui por um acaso. Não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano perfeito para a tua vida. E aí no seu lugar, amado, você pode abrir o seu coração e finalmente você dizer: eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor, e creio com o meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. A experiência da salvação é maravilhosa. A experiência da salvação é que dá equilíbrio à vida, dá paz. Eu não preciso de acender uma vela. Sabe por quê? Porque Jesus é minha luz. Eu não preciso de andar com uma guia à volta do meu pescoço. Você sabe por quê? Ele é o meu guia. Eu não preciso de catular a língua, o alto da cabeça, ou a planta dos pés, ou os braços, porque eu trago as marcas de Cristo na minha vida. Eu não preciso mais de bater em muitas portas em busca de alguma coisa. Ele é a porta. Eu não preciso mais de andar aqui e acolá em busca de alguma coisa de resposta à minha vida, porque Ele é o caminho. Eu não preciso de ter um guru com uma marca na testa. Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida.
receba-o como seu Senhor, receba-o como seu Salvador, receba-o e confesse que Ele é a vida que você tanto precisa. Confesse, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou orar agora, porque eu sei que há pessoas aqui que Deus as trouxe a este santo lugar, não apenas para verem um espetáculo espiritual, mas mais do que isso, para receberem o selo da eternidade. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai bendito, oh Deus, quantas vidas, centenas e centenas de vidas, Pai, aqui dentro, pela internet, pelas mídias sociais, quantas pessoas aí fora, Pai, cheirando, fumando, injetando, gritando, pessoas dizendo há Deus ou não há Deus. E Ele veio agora e diz: sim, eu sou o único Deus. Oh Pai, que neste momento vidas estejam se rendendo, confessando com a sua boca, crendo com o seu coração, sendo salvas deste lugar, curadas, libertadas, transformadas. E agora sim, a vida em abundância manifestada em tua vida. Esta oração que eu faço em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh Deus, estende a tua mão. Olha, Pai, esta pessoa que está aqui, tão triste, tão abatida, desesperada mesmo, Pai. Trá-la para este caminho, porque eu não posso persuadir ninguém. Eu não tenho força em mim para fazer nada, absolutamente nada, daquilo que só Tu podes fazer. Então o Senhor opera um grande milagre. Que esta porta que você veio bater se abra agora. Aquilo que você veio pedir, que te seja dado. Aquilo que você veio buscar, que você encontre agora, na pessoa amada de Jesus Cristo. E aqueles que o recebem digam amém, amém e amém. E ao seu nome toda a glória, toda a glória, toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados. Glórias a Jesus. A obra está feita. E agora, igreja, vamos participar da nossa cantata. Enquanto se ajusta, um dia lindo, almejo eu encontrar, estar, então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Vamos dizer um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória, gozo e alegria. Eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Ele virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. E ao Senhor a honra, o louvor, a glória e um lindo aplauso. Feliz Natal.